Boa noite a todos, a paz de Cristo. Mais uma vez estamos aqui na live da nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional em Mambucaba. É um prazer ter cada um de vocês conosco de novo. Nós queremos estar trazendo uma reflexão nessa noite, falar um pouquinho sobre as bênçãos. Qual é o segredo da Bíblia para que eu e você tenhamos uma vida abençoada, para que eu e você sejamos abençoados pelo Senhor. Nós vamos falar um pouquinho desses princípios bíblicos, quebrar alguns mitos que a gente tem, em relação, quando se fala nesse assunto das bênçãos do Senhor, a gente tem alguns mitos, Um dos mitos, a gente acha que não, para ser abençoado, para receber a bênção, a gente tem que só pagar o preço da oração, do jejum e buscar Deus, e isso vai fazer a gente ser abençoado. A gente vai ver nessa noite que não é bem assim, ou não é simplesmente isso, de uma forma simplória assim. Então, eu quero convidar você a chamar o pessoal da sua família, chamar os amigos, compartilhar esse vídeo aí, para que pessoas possam estar sendo abençoadas. Nós queremos lembrar que nós fazemos todas as atividades, todos os cultos que nós realizávamos no templo, na igreja, as atividades semanais da igreja, nós estamos fazendo através da live semanalmente. Terça-feira, nós temos a nossa live às 20 horas, quarta-feira à tarde, a live do ciclo de oração, quinta-feira, às 8 horas também, outra live, e no domingo, pela manhã às 10 horas, e à noite, às 20 horas também. Então, nós temos sido alimentados com a palavra de Deus, nós temos recebendo da parte de Deus, graças a Deus, como nós falamos no domingo passado, o templo está fechado, mas a internet também está aí, a igreja está livre, aberta, para ser luz, ser sal da terra, ser luz do mundo. Amém? Vamos estar orando então, vamos estar iniciando essa palavra nessa noite orando, colocando a nossa vida diante do Senhor. Convido você a estar orando juntamente conosco. Hoje a nossa live vai ser bem curta, vai ser mais breve, mais objetiva, mas eu tenho certeza que as mãos de Deus vão estar te abençoando, visitando a tua casa, a tua família, o teu lar, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando. Pai querido, nós bendizemos o teu nome por essa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos entrar na tua presença nessa noite, Deus amado, reconhecendo, em primeiro lugar, ó Deus, que somos pecadores, que não somos dignos de estar na tua presença. Por isso entramos na tua presença nessa noite, te pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Deus, não confessados, ó Pai. Perdoa, Deus amado, as nossas iniquidades, as nossas dívidas, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, possa estar nos lavando nessa noite, nos purificando nessa noite, ó Deus, e que a tua palavra, Senhor Deus, que vai ser ministrada nessa noite, possa alcançar corações, mentes, ó Deus, e assim, ó Deus, o teu povo ser abençoado, Pai. Fica, Deus amado, conosco. Espírito Santo de Deus, esteja nos conduzindo nessa noite para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar lendo um primeiro texto da palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele faz promessas, de abençoar a vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Queremos falar um pouquinho nessa noite sobre as bênçãos do Senhor, né? Todos nós queremos ser abençoados pelo Senhor, né? Todos nós clamamos a Deus para que tenhamos uma vida abençoada, isso em todas as áreas, né? Na área familiar, na área financeira, na área profissional, na área ministerial. Nós oramos e clamamos a Deus para que Ele nos abençoe em todas as áreas, né? Mas quais são os princípios bíblicos para que a gente possa ter uma vida abençoada na presença de Deus? Quais são os princípios que a palavra de Deus nos revela para que nós sejamos abençoados pelo Senhor, né? Nós queremos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, sobre as bênçãos, né? Quais são os princípios para nós recebermos as bênçãos do Senhor, mas lembrando, né? Não podemos deixar essa observação, lembrando que a nossa maior bênção é estarmos com os nossos nomes escritos no livro da vida, né? A bênção da salvação, da vida eterna, é a maior bênção e a mais importante bênção que eu e você possamos receber da parte de Deus, né? Tem muitas pessoas que estão muito preocupadas em ser abençoados aqui, materialmente aqui na terra, mas, né, a bênção principal que deve ser o motivo da nossa alegria é nós termos com os nossos nomes escritos no livro dos céus, né? Mas o que eu preciso fazer para ser abençoado? Existem algumas coisas que é importante a gente frisar nessa parte introdutória, nesse primeiro momento. Há pessoas, por exemplo, que elas entendem que para eu receber as bênçãos de Deus, eu tenho que orar muito, jejuar muito e buscar muito a Deus. Elas acham que pelo simples fato de orar, de jejuar, de pagar um preço, né, se sacrificar para Deus abençoar alguma área, para receber alguma bênção, que isso é a questão principal para Deus nos abençoar. Só que nós vamos ver na palavra de Deus que não é o simples fato de buscar, de pagar um preço de oração, de jejum, por si só, que vai fazer com que Deus abençoe a nossa vida, porque há outros valores e princípios divinos que sobrepujam a essa questão de simplesmente orar e jejuar e buscar Deus, né? A Bíblia vai dizer que o rei Saul, ele buscou a Deus com lágrimas e Deus o rejeitou. Quer dizer, mesmo que ele orou, mesmo que ele tivesse orado com lágrimas, a Bíblia diz que Deus o rejeitou, né? Então, não é o simples fato, né? Será que o simples fato de eu pagar um preço de jejum, de oração, isso Deus vai se agradar de mim, vai me fazer ser abençoado? Será que isso, por si só, né, é suficiente para eu ser abençoado? A Bíblia vai dizer que não, né? A gente vai ver, por exemplo, isso aqui lá em Isaías, capítulo 58. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, em Isaías 58, né, quando ele vai falar aqui, né, do jejum que Deus se agrada, né, do jejum aceitável ao Senhor, né? Isaías 58, a partir do verso 1, diz assim: clama a plenos pulmões e não te detém. Ergam a voz com trombeta e anunciai ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os meus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia em dia. Olha, Deus está falando que o povo está procurando Ele sempre, né? Tem prazer em saber os meus caminhos. O povo estava ali interessado em conhecer, né, os caminhos de Deus, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça. Tem prazer em se achegar a Deus. A Bíblia está falando de um grupo de pessoas que tem prazer em se achegar a Deus, quer conhecer o caminho do Senhor e busca pagar um preço para poder ser ouvido, mas eles não são ouvidos. Olha o que diz o verso 3. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? Quer dizer, por que não pagamos um preço e tu não levas em conta? O povo reclamando com Deus.
povo reclamando com Deus aqui, que eles estavam jejuando, estavam clamando a Deus, estavam afligindo a sua alma, estavam se sacrificando e Deus não estava respondendo eles. E Deus não estava mexido com essa busca desse povo a Ele. Aí a gente para pensar, né? Será que simplesmente a busca do jejum, de se sacrificar, de jejuar, é pré-requisito para Deus nos abençoar? Não. Aqui o povo jejuou, afligiu a sua alma, se sacrificou e Deus não se atentou para o jejum deles, para a busca deles. No capítulo 1, ele vai falar algo semelhante aqui. Lá no capítulo 1 de Isaías mesmo, né? Abra a Bíblia lá, Isaías capítulo 1, você vai ver que o Senhor vai estar trazendo essa mesma fala ali do capítulo 58. A partir do verso 12, Isaías capítulo 1, a partir do verso 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só em pisar em meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Aí aqui começa Deus começa a falar uma lista de rituais de culto, né? Orações, sacrifícios, né? Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso é para minha abominação, também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Ele está falando que todos os cultos festivos que eles faziam, né, festa de lua nova, tabernáculo, né, dos sábados, dos sacrifícios, Deus estava abominando aquele culto. E já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Deus está falando, estou cansado de receber esses cultos de vocês. Agora olha o que diz o verso 15. Pelo que quando estenderdes as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus está falando aqui que quando o povo dele levantava a mão para adorar, Deus responde, tampava o rosto, os olhos. Deus está falando aqui, quando vocês oram muito, multiplicam as vossas orações, Ele, o Senhor, não ouve. Ainda que as orações do povo fossem multiplicadas, o texto está dizendo aqui que Deus não estava ouvindo as orações, a busca, o culto do povo. Então, a gente percebe na palavra de Deus que a busca a Deus por si só, através dos cultos, da oração, do jejum, por si só, ela não vai mexer com o coração de Deus. Deus não vai te abençoar porque você passou 6 horas orando durante a madrugada. Deus não vai te abençoar se você ficou fazendo 12, 24 horas de jejum. Deus não vai te abençoar porque você não perde um culto. Aqui, todos os cultos aqui, Deus está falando aqui que Ele as aborrece. Por quê? Porque o princípio para nós estarmos sendo abençoados pelo Senhor, eu não estou falando aqui, né, claro e evidente, nós não estamos falando que a oração, a buscar a face de Deus, o jejum não é importante para Deus nos abençoar. Não só é importante, como é fundamental para Deus nos abençoar. Mas o que nós estamos falando é que o jejum, a oração, a busca, o sacrifício, por si só, com o objetivo, eu vou jejuar porque Deus vai me abençoar porque eu estou jejuando. Aí eu vou orar porque Deus vai me responder porque eu estou orando. Não. Há um princípio que precede as nossas orações e o nosso jejum a Deus, para que Ele possa nos abençoar. E que princípio é esse? O princípio da obediência. Quando nós vivemos uma vida de obediência ao Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor,
aí as promessas dele começam a se cumprir nas nossas vidas. Como a gente vê aqui em Deuteronômio, capítulo 28, abra a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 28, que é esse texto aqui conhecido, né? Que vai falar a respeito das bênçãos. Né? Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 1, diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí, a partir do verso 13, ele começa a fazer uma lista de bênçãos materiais, financeiras, né, saúde, Deus desbaratar os inimigos, isto é. Mas o que ele está falando aqui? Se ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Isto é, se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós vivemos a palavra de Deus, não vai precisar nós corrermos atrás das bênçãos, porque a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de nós. A Bíblia diz aqui no verso 3, que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então o princípio para nós termos uma vida abençoada, para nós sermos abençoados, é obedecer a palavra de Deus, é viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Porque se você não vive uma vida de obediência à palavra de Deus, você vai jejuar 24 horas, 3 vezes por semana, você vai acordar de madrugada, vai orar, você vai multiplicar as suas orações, vai multiplicar os seus cultos, mas você não vai ser ouvido, não vai ser abençoado, porque o princípio para que Deus possa honrar as nossas orações, o nosso jejum, para nos abençoar, é o princípio da obediência. Obediência. E tudo que a palavra de Deus nos orienta, se eu e você procurarmos cumprir, obedecer aos mandamentos do Senhor, aí essas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. E existem muitas coisas, né, podemos dizer assim, muitos pré-requisitos para nós sermos abençoados, mas eu quero hoje pontuar somente um, né, que eu acho que é o mais básico e o principal. Né? A obediência à palavra é a primeira coisa, né? Nada, não vai ter culto, não vai ter jejum, não vai ter oração que vai fazer efeito se antes não vivemos uma vida de obediência à palavra de Deus. Agora, está contida na palavra de Deus que eu e você devemos abençoar uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar um dos outros. Então, quando nós cuidamos um dos outros, quando nós abençoamos uns aos outros, Deus, Ele se compromete em nos abençoar. Isto é, o grande segredo para nós sermos abençoados, né, depois de obedecermos a palavra de Deus, é nós abençoarmos pessoas. É nós sermos bênção na vida das pessoas. Deus se compromete em abençoar todo aquele que abençoa almas, que abençoa vidas. Você vê no texto que nós lemos, de Gênesis capítulo 12, no chamado de Deus a Abraão, Deus está chamando Abraão, né, para ele liderar, né, fazer dele o pai de uma grande nação, né, e Deus está aqui se comprometendo a Abraão, se comprometendo não somente com Abraão, mas se comprometendo com quem abençoasse a Abraão. Porque o Senhor fala aqui, ó, em primeiro lugar ele fala, sê tu uma bênção, né? Sê tu uma bênção. Deus não nos chamou para correr atrás de bênção, Deus nos chamou para nós sermos uma bênção. Deus não te chamou para ir atrás, correr atrás de onde tem bênção, aqui e ali. Deus chamou você para você ser bênção na vida de pessoas. Porque se você não for uma bênção, você vai multiplicar as suas orações e o jejum e Deus não vai ouvir. Sê tu uma bênção, porque se você for uma bênção, Deus está se comprometendo aqui em abençoar os que te abençoarem. Quer dizer, o princípio para nós sermos abençoados é abençoar pessoas. O princípio básico para que Deus nos abençoe
é quando nós abençoamos as pessoas. Você vê que Deus está prometendo a Abraão aqui: Abraão, quem abençoar você, eu vou abençoar. E essa pessoa, e logo aqui no capítulo 14 de Gênesis, se você for lá para o capítulo 14 de Gênesis, no versículo 18, a gente vai ver já essa promessa se cumprindo. Porque a gente vai ver aqui Melquisedeque abençoando Abraão, quando Melquisedeque abençoa Abraão, o que Deus faz? Deus abençoa Melquisedeque através de Abraão, cumprindo assim a sua promessa: Abraão, quem te abençoar, eu vou abençoar. Então, quando nós abençoamos alguém, Deus se compromete a nos abençoar, em cuidar de nós. Olha o que diz aí em Gênesis capítulo 14, versículo 18, diz aqui assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão. A quem Melquisedeque abençoou, gente? Abraão. E por que Melquisedeque abençoou Abraão? Abraão abençoou a vida de Melquisedeque. Deus abençoou Melquisedeque através de Abraão. Por quê? Porque Melquisedeque abençoou o homem de Deus. Olha o que diz aqui, verso 19. E abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão pegou todo o dízimo de toda a sua prosperidade e ele deu para Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque tinha anteriormente abençoado a vida de Abraão. E Deus falou: Abraão, quem te abençoar, eu vou abençoar. Melquisedeque abençoou Abraão e Deus abençoou Melquisedeque através dos dízimos de Abraão. Então é um princípio: quando nós abençoamos uma pessoa, quando você abençoa alguém, né, seja materialmente, né, quando você é instrumento de Deus para abençoar pessoas, Deus nos abençoa, Deus se compromete em nos abençoar. E isso é ratificado aqui em Mateus, né, no capítulo 10, Mateus 10, se eu não estou enganado, né, vamos ver se é aqui mesmo, Mateus capítulo 10, acho que o versículo 41, Mateus 10, 41, diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta, e quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, a uma dessas pessoas, por ser ele meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O Senhor Jesus está falando aqui, são palavras de Jesus aqui, está falando quem abençoa uma pessoa, até com um copo d'água, quem der um copo d'água para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, para alguém que precisa, para um necessitado, para um pobre, para um aflito, quem abençoar a vida de alguém, a Bíblia diz que Deus, ele não vai perder o galardão, que Deus vai abençoar essa pessoa. Então você perceba que o grande segredo para nós abençoarmos pessoas, para nós sermos abençoados por Deus, é nós abençoarmos pessoas. Quando nós somos instrumento de Deus para abençoar pessoas, Ele nos abençoa. Você percebe aquele texto que nós lemos lá de Isaías 58, você percebe que o povo vai reclamar porque estava jejuando e Deus não estava se atentando para o jejum deles, para a busca deles e tal. Claro, não adianta nós orarmos, jejuarmos, se nós não formos instrumento de bênção na vida das pessoas. Então aqui no verso 3, do capítulo 58 de Isaías, né, o povo questiona Deus, né? Deus está falando aqui que o povo questiona Ele: por que nós estamos nos sacrificando, afligindo a nossa alma, orando, jejuando, e o Senhor não está se atentando para isso? Aí o Senhor começa a responder aqui, né, no verso 5 diante, né, ele fala no verso 4, no verso 5 diz: será este o jejum que escolhi, que o homem aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria isto o jejum de aceitável ao Senhor? Verso 6: porventura
não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura, verso 7, não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, não o cubras e não te escondas do teu semelhante? Deus está falando que o jejum que Ele quer do seu povo é a gente acolher o necessitado, é a gente abençoar pessoas, é a gente ser bênção na vida das pessoas, porque se nós fizermos isso, se nós formos bênção na vida das pessoas, aí as promessas de Deuteronômio 28 virão sobre nós. Aí Deus está prometendo aqui o verso 8, então, isto é, se eu repartir o pão ao faminto, se eu recolher em casa os pobres necessitados, se eu for bênção na vida das pessoas, aí Deus promete aqui, Deus fala aqui no verso 8, então romperá a tua luz como alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, depois de abençoar pessoas, clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás por socorro, e Ele, o Senhor, dirás, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo de ameaça e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. O Senhor te guardará, te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares, fortificará ossos, será como jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltará. Os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, que o Pai se torne habitável, se desviares de profanar o sábado, de cuidar dos próprios interesses. Aí ele continua falando. Olha quantas promessas Deus está prometendo para aquele que abençoa a vida do outro, do seu irmão, do aflito, do desamparado, do doente. Nós não estamos aqui pregando contra, os rituais de culto, oração, jejum, isso tudo é importante, só que não é sacrificando a nossa alma, afligindo a nossa alma com orações, jejum, sem o princípio de obediência à palavra, sem o princípio de sermos bênção na vida dos outros. Deus não vai nos responder. Deus abençoa aqueles que nós abençoamos. Se nós abençoarmos pessoas, Deus nos abençoa. E lá, no livro de Salmo 41 também, para encerrar a palavra dessa noite, eu quero ler os 3 primeiros versículos do Salmo 41. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege. Olha só, primeiro versículo fala: feliz, bem-aventurado é quem acode ao necessitado, quem abençoa pessoas. Sabe o que vai acontecer com quem acode ao necessitado, com quem abençoa pessoas? Olha o que diz as promessas do verso 2. O Senhor o protegerá, vai preservar-lhe a vida e o fará feliz na terra. Você quer ser feliz na terra? Acode ao necessitado, seja bênção na vida das pessoas. Verso 3, ele continua falando: o Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença tu lhe afofas a cama. Deus está prometendo aqui que na hora da dificuldade ele vai receber o conforto, o consolo do Senhor. Por que ele vai receber esse conforto do Senhor na hora do sofrimento? Porque ele acudiu ao necessitado, porque ele abençoou as pessoas. Então, amados, nós devemos orar muito, sim. Nós devemos pagar também o preço do jejum, sim. Mas
esses rituais são inúteis se não for acompanhado com a obediência à palavra de Deus. Esses sacrifícios serão inúteis se não for acompanhado de nós termos uma vida de amor uns pelos outros, de cuidado uns dos outros, se nós não formos cuidadosos uns com os outros. O Senhor prometeu a Abraão: Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar. Abençoarei os que te abençoarem. Então, toda vez que nós abençoamos pessoas, Deus se compromete em nos abençoar. Então, o grande segredo para nós termos uma vida de bênçãos é viver uma vida de obediência à palavra de Deus, amando, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, sustentando uns aos outros, ajudando uns aos outros, admoestando uns aos outros, consolando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, ministrando na vida uns dos outros, suportando uns aos outros, visitando o doente, aquele que está afligido, aquele que está passando por necessidade, nós abençoarmos a vida dele. Esse é o grande segredo de nós sermos abençoados por Deus e recebermos as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém, amados? Nós vamos orar agora nesse momento, dando encerramento a essa live, que você possa ter entendido, esse princípio. Às vezes, talvez haja pessoas aqui que estejam, como Isaías capítulo 1, multiplicando suas orações, mas não estão sendo ouvidas. Se sacrificando com jejuns e não estão sendo ouvidas. Porque o princípio para nós sermos abençoados é o princípio da obediência. Se nós vivemos uma vida de obediência, nós vamos ser abençoados. Se nós vivemos uma vida de obediência, o Senhor vai nos abençoar. E a Bíblia nos orienta para nós abençoarmos uns aos outros. Quando nós abençoamos uns aos outros, Ele, o Senhor, nos abençoa. O povo lá reclamando: Senhor, nós estamos afligindo a nossa alma com jejum, o Senhor não está ouvindo. E Deus responde para eles: olha, o jejum que eu quero que vocês façam é cuidar uns dos outros, é dividir o pão, é abençoar, é tirar as pessoas da escravidão, isto é, cuidar uns dos outros. É esse o jejum que Deus falou lá para o povo, que eles estavam se sacrificando, mas não vivendo uma vida no amor, no cuidado,